Iniciando a nossa gravação, bom dia não, né? Sacanagem. Boa noite mais uma vez a todos. Bem-vindos. Hoje nós vamos começar um novo assunto. Nós trabalhamos em conteúdo até a semana passada, você já recebeu o material. E hoje nós começaremos a conversa sobre norma jurídica. E é um conteúdo muito importante. Quando nós pensamos em direito, pessoal, nós temos que entender que tudo o que se entende enquanto direito pátrio, enquanto conjunto de regras jurídicas que vão, de alguma maneira, influenciar a vida das pessoas e a forma como essas pessoas devem conviver em sociedade, isso está se referindo diretamente ao que nós chamamos norma jurídica. Nós não conseguimos estudar o direito, pensar o direito ou até mesmo refletir o direito sem analisar, ainda que minimamente, as normas jurídicas sobre as quais nós nos submetemos. E por que eu falo minimamente? Porque eu posso refletir o direito para além da norma jurídica prevista. Quando, por exemplo, eu quero discordar dela. Eu não preciso achar que a norma jurídica é sempre adequada. Eu posso achar que a norma jurídica precisa ser modificada ou que, diante de uma ausência de norma jurídica, eu necessito realizar alguns ajustes, ainda que interpretativos. Mas mesmo quando eu critico uma norma jurídica, o meu parâmetro para criticar é a existência dessa norma objeto da crítica. Então, o direito se desenvolve a partir de normas jurídicas pré-existentes, pelo menos o direito positivado, o direito escrito, o conjunto de regras que nos orientam de alguma maneira. Então, esse é um primeiro parâmetro que nós temos que entender quando falamos de norma jurídica. Eu começo o material, já enviado a vocês, trabalhando com alguns conceitos, para que você possa ter alguma ideia do que nós estamos falando e como que essas normas jurídicas vão acontecendo e aparecendo no nosso ordenamento jurídico, né? O que é norma jurídica? Então, nós temos uma primeira ideia, e é uma ideia de Miguel Reale, que diz o seguinte: norma jurídica ela é uma estrutura proposicional enunciativa de uma forma de organização ou de conduta, que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória. Então, nós precisamos agora dar uma entendida no que o Miguel Reale quer dizer quando ele fala que a norma jurídica é uma estrutura proposicional enunciativa. O que isso significa? O que isso efetivamente representa para nós? Primeiro, a norma ela tem uma forma de ser criada, uma forma de ser produzida. Isso indica a sua estrutura. Nós vamos falar que a estrutura da norma jurídica, isso faz parte da nossa conversa de hoje, ela é composta por preceito e sanção. E você já vai entender o que é esse preceito e o que é essa sanção. Nós vamos trabalhar sobre toda essa ideia de norma jurídica até a nossa aula de amanhã. Mas nós precisamos entender que a norma, quando ela é formada, quando ela é produzida, ela observa, ela segue uma estrutura. E essa estrutura propõe circunstâncias, por isso proposicional. Enunciativa, porque ela anuncia, ela indica determinadas situações e determinadas circunstâncias que nós precisamos observar. E essa proposição enunciativa se volta ou a organizar determinadas situações, organizar o Estado, sendo mais específico ainda, né? Ou ao determinar a maneira como as pessoas devem se comportar. Bom, a norma jurídica, ela indica a maneira como nós devemos nos comportar. E quem diz ou determina isso é o próprio Estado. O Estado é o grande criador da norma jurídica. E é ele que vai me dizer a maneira como eu devo agir, como eu posso ou como eu não posso agir. E aí são 3 parâmetros que nós também vamos estudar. Por enquanto, ainda estamos em uma fala mais geral, mais genérica sobre isso, né? Está aí no seu material. São padrões de conduta social impostos pelo Estado para que seja possível a convivência dos homens em sociedade.
Jovem, é importante que você já entenda, nesse instante, que uma norma, ela pode te obrigar a fazer algo, ela pode te proibir de fazer algo, ou ela pode te permitir a fazer algo. Essas são as três formas com que nós verificamos uma norma jurídica de conduta. Porque, como está identificado no conceito apresentado, a norma jurídica ou ela vai organizar alguma coisa, ou ela vai estabelecer modelos de conduta. Quando a norma organiza alguma coisa, ela está dizendo a maneira como essa coisa precisa ser formada. Então, se eu abro a Constituição, e você tem estudado direito constitucional, nós temos lá no artigo 2º, que são poderes da União, executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. A Constituição, que é uma norma jurídica, ela está nos dizendo que o Estado é estruturado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E eu consigo, ao longo do texto constitucional, verificar como que o executivo será estruturado e formado, porque a Constituição diz isso. É a Constituição que deixa claro que o presidente da República é o chefe do Executivo Federal, e ele é chefe de Estado e chefe de governo, diferente do que acontece na Inglaterra, em que nós temos uma distinção entre chefe de Estado e chefe de governo. No Brasil, o chefe do Executivo, ele tem sobre si a aglutinação dessas duas funções. O presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. As duas coisas. Isso é uma previsão que nós temos, uma previsão dentro de uma norma jurídica. Também temos, por meio da Constituição, a formação de um executivo a partir de presidente, vice-presidente e os seus ministros. A curiosidade, nós já tivemos um período, inclusive era o período que a gente chamava de República do Café com Leite, em que nós tínhamos eleição no mesmo momento, tá? Mas se votava para presidente e também para vice-presidente. Não era uma chapa conjunta. Hoje, se eu escolho um presidente, automaticamente eu estou escolhendo um vice. Eu não consigo separar as coisas. Mas já houve um período no Brasil em que era previsto pela norma jurídica que a escolha de um membro do executivo também poderia me permitir escolher o vice, de maneira separada. Eu poderia votar num presidente, num candidato a presidente de um determinado partido e num candidato a vice de outro partido. E isso já aconteceu na nossa história, de termos presidente e vice-presidente de áreas opostas, né, de segmentos opostos políticos. Porque havia essa segmentação. É a nossa Constituição que diz quantos senadores nós temos, 88. Ou quantos deputados federais nós temos. É a Constituição que estabelece isso. Ela está organizando o Estado. É a Constituição que fala que o tempo, né, de governo, o mandado, né, na verdade, o mandado é ordem judicial, o mandato do deputado é de 4 anos, do presidente, membros do executivo, de 4 anos, e que o do senador é de 8. Por que o senador tem mandato de 8 anos? Porque a Constituição diz que o mandato dele é de 8 anos e não de 4. E aí, a cada eleição presidencial, a gente reveza, né, na escolha dos senadores. Por exemplo, o Paraná, na distribuição dos 88 senadores, que é a Constituição que faz, o Paraná tem 3 senadores. Então, vai ter uma eleição que eu voto em 2 senadores e na próxima eu voto em 1. E sempre assim, intercalando. Uma vez eu voto em 2, outra vez eu voto em 1. A Constituição estabelece esse parâmetro. Na época do Juscelino Kubitschek, o mandato era de 5 anos. Depois caiu para 4. Não havia possibilidade de reeleição. Quando o Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil, ele aprovou uma mudança, uma emenda constitucional que permitiu a reeleição no Brasil. E ele foi o primeiro beneficiado disso. Quando ele teve o primeiro mandato, de 94 a 98, ele aprovou essa modificação constitucional. Nossa, isso então não é tão antigo. Não, a reeleição no Brasil, ela é a partir da eleição de 1998. Olha, E não sabia disso não. Curiosamente,
se nós pegarmos a nossa história, desde que a reeleição foi feita no Brasil, instrumentalizada no Brasil, todos os presidentes foram reeleitos. Fernando Henrique foi reeleito em 98, depois ele não poderia concorrer de novo, né? Entra Lula em 2002, concorreu com Serra, se eu não estou enganado, naquela eleição. Lula foi eleito de 2002 a 2006, né? Salvo engano. Depois de 2006 ele foi reeleito até 2010. 2010 entra a Dilma. Dilma 2010, 2014. A Dilma é reeleita em 2014. Depois ela sofre impeachment. Nós temos a sua substituição por Michel Temer, que é o seu vice-presidente desde do seu primeiro mandato. Michel Temer foi vice da Dilma desde a primeira vez que ela é eleita. E agora, Michel Temer não concorreu, temos a eleição do Bolsonaro. Mas se nós observarmos, desde o momento em que se criou a reeleição no Brasil, todos os nossos presidentes foram reeleitos. Todos. A partir de presidentes eleitos democraticamente. E isso, muito mais do que ter feito ou não um bom trabalho, isso também é consequência da pessoa fazer campanha tendo a máquina pública na sua mão. Porque é muito mais fácil o cara fazer uma campanha para reeleição se ele já é detentor do poder. Ele tem ali na sua mão todo o domínio sobre o poder, sobre o governo. Então, isso facilita a realização de campanha, facilita algumas atitudes, algumas coisas que eles estão fazendo, né? Nós estamos em um ano eleitoral. Bom, não sabemos, né? Tem todo um discurso aí de que as eleições serão suspensas. Isso é um problema, mas enfim, ninguém sabe se vai ter eleição mesmo ou se não vai ter eleição para prefeito esse ano. Mas é um período que a gente observa, né, em que as coisas começam a acontecer milagrosamente. Eu me lembro uma eleição em Astorga, morei lá por um bom tempo antes de mudar para Arapongas, em que na última eleição para prefeito, assim, na semana da eleição, todas as ruas que levavam do centro para os colégios de votação foram recapeadas, mas só as que iam até os lugares de votação. Todas ficaram parecendo um tapete, assim, pintadas, coisa mais linda. E aí, qual é a ideia que se tem por detrás disso? As pessoas, quando vão votar, vão passar por essas ruas extremamente bem arrumadas e conservadas e talvez aquilo possa produzir algum convencimento, alguma reflexão. Deu certo. E a pessoa que estava no poder acabou conseguindo eleger quem ele queria, que era o seu antigo vice. Vamos ver o que eles vão aprontar agora, né? Eu acabo sendo extremamente beneficiado porque moro em Arapongas, mas voto em Astorga. E de propósito eu fiz isso, porque daí eu consigo recusar todas as visitas chatíssimas que possam vir até mim em Arapongas, porque eu não voto aqui. E o povo de Astorga não vai vir para Arapongas para me encher o saco. Então é maravilhoso você não morar na cidade em que você vota. Então, a gente tem essas vantagens, né, esses benefícios. Mas aqui, voltando. Então nós temos um parâmetro da norma jurídica que ela é totalmente voltada à organização do Estado e à determinação de como isso vai acontecer. E nós observamos isso principalmente no texto constitucional. Por que que nós observamos no texto constitucional essa norma que organiza o Estado? Porque uma das funções da Constituição, e é da Constituição mesmo, de nenhuma outra lei, uma das suas funções é organizar o Estado. Então, é a Constituição que fala que no STF nós temos 11 ministros. É a Constituição que fala que o STJ é composto por 33 ministros. É a Constituição que vai falar da composição do TST, do TSE. A Constituição organiza toda essa estrutura. O cálculo, sabe aquele cálculo maluco que uma hora você vai aprender, não sei se é em ciência política ou direito eleitoral. Para a sua grade tem o direito eleitoral. Para a grade do pessoal que está à frente de vocês, porque vocês inauguraram uma nova grade, vocês terão direito eleitoral. O pessoal que está adiante de vocês não terão direito eleitoral. Isso é um baita de um benefício, porque se tem hoje uma área na advocacia que tem trazido bons resultados, é a área do direito eleitoral. Vale a pena isso te despertar algum tipo de atenção, né, a área do direito eleitoral. Mas tem um cálculo que talvez você já tenha se questionado, que é aquela situação. Poxa, fulano teve mais voto, mas não foi eleito. É o que a gente vai chamar de coeficiente eleitoral e tal.
É um cálculo chatíssimo. Onde isso está previsto? Nós temos uma previsão disso meio genérica na Constituição, onde nós fazemos eleição proporcional para o legislativo. Quando a gente pensa em eleição para o executivo, ela é majoritária, vence quem tem mais voto. Agora, você já deve ter visto situações de vereador que foi mais votado, mas não foi eleito, porque a sua chapa não recebeu votos suficientes. Aí você pega um cara sem nada de voto, que acaba sendo puxado porque o cara da sua chapa estourou de voto, foi o primeiro, o cara mais votado. Isso acontece com um deputado, isso acontece com um vereador. Essa situação de não necessariamente o mais votado ser eleito. A Constituição determina essa estrutura, nesse caráter organizacional. Agora, quando nós vamos para essa outra parte, essa outra característica da norma jurídica, onde a norma se volta a determinar ou regulamentar condutas, e aí é a conduta das pessoas, e quando eu falo pessoas, pessoal, é pessoa física ou pessoa jurídica. Então, eu estou falando de nós, ou até mesmo de uma empresa. A norma, ao estabelecer regras de conduta, aí ela vai estabelecer regras proibitivas, onde as pessoas não poderão agir, regras permissivas, onde elas terão uma margem de liberdade na sua atuação, ou regras impositivas, em que elas deverão fazer daquela maneira, são obrigadas a cumprir estritamente aquilo que está previsto. Bom, parâmetros iniciais, né, sobre a conversa sobre norma jurídica. Quando a gente pensa em norma, de uma maneira geral, é inevitável nós traçarmos um embate, ou pelo menos uma comparação, entre norma jurídica e norma moral. Por quê? Porque tanto a norma jurídica quanto a norma moral, elas nos orientam na maneira como nós nos comportamos. Norma moral não organiza Estado, esquece. Agora, a norma moral, ela vai influenciar no comportamento das pessoas. A maneira como as pessoas acreditam ou aderem a determinados pensamentos, isso inevitavelmente vai influenciar na forma como essas pessoas se comportam. Então, em alguns casos, a regra moral, ela entra em embate com a norma jurídica. Vamos pensar um pouquinho acerca disso, né? Eu coloquei para vocês 4 elementos diferenciadores entre norma jurídica e norma moral. 4 parâmetros diferenciadores que nós podemos observar entre essas duas características que nós temos. Primeiro critério diferenciador que nós podemos destacar. As normas jurídicas são exteriores. Você vai ler em algumas doutrinas que as normas jurídicas são externas, enquanto as normas morais são interiores ou internas. O que eu quero dizer quando eu afirmo que a norma jurídica ela é externa ou exterior? Coloquei para você tudo bonitinho no material. O direito leva em conta a conduta externa do homem. O que é isso? Não é relevante para o direito se a pessoa faz algo concordando ou discordando daquilo. O importante é ela fazer, se a norma manda ela fazer. Sabe? Aqui entra uma discussão que é muito interessante em um filme, não é novo, talvez aí vários tenham já assistido, que é aquele Minority Report, do Tom Cruise, se eu não estou enganado. Qual é a ideia do filme? Existem, eu não me lembro se 3 ou 4, eu não sei como é que a gente caracteriza aquilo, são entidades, são umas pessoas diferentonas que ficam numa banheira, de uma maneira muito objetiva. E o filme, ele é de ficção científica, ele passa em um período no futuro. E essas 3 ou 4 pessoas que ficam nessa banheira aí, elas conseguem prever os crimes que acontecerão. Essa é a ideia do filme. Então, nós estamos diante de uma sociedade que zerou a criminalidade. Por quê? Porque todos os crimes, quando eles são cogitados, quando a pessoa passa pela cabeça dela o desejo ou a vontade de praticar um crime, isso é captado por essas entidades esquisitas que ficam numa banheira,
e aí isso já é informado à polícia e as pessoas são interceptadas antes da prática delitiva. Então, como se descobriu a conduta criminosa na fase da premeditação, da preparação, né, as pessoas conseguem ser interrompidas e eu coloco a zero a quantidade de crimes ali praticados. O direito não pune a premeditação. Para o direito, hoje, não é importante se eu tenho vontade de matar alguém ou não. Não é relevante isso para o direito. Passa a ser relevante quando a pessoa começa a praticar os atos preparatórios. Começa a realizar efetivamente a conduta criminosa. Aí eu começo a ter relevância. Mas a intenção dela, se ela não se transformar em um gesto, isso é irrelevante para o direito. Tem uma fala do Fernando Pessoa, que gosto bastante, que ele diz o seguinte: há de haver distância entre a intenção e o gesto. Enquanto eu estou na fase da intenção, isso é absolutamente ignorado pelo direito. Agora, quando eu transformo essa minha vontade, essa minha intenção em alguma conduta, aí eu começo a poder ser responsabilizado por alguma coisa. Mas para isso, eu preciso começar a praticar alguma coisa. Isso tem que ser levado em conta. Nesse aspecto, fica muito claro que a norma ela é exterior. Porque é o seguinte, gente, a norma prevê que você tem que fazer tal coisa, ou que você não pode fazer tal coisa. Ah, eu não concordo. A norma está cagando se você concorda ou não concorda, perdão da palavra. Faz. O que a norma se preocupa é com a sua conduta externa, com a maneira como você age externamente perante a sociedade. Se você concorda, discorda, se você faz xingando, se você faz amaldiçoando a terceira geração da pessoa que criou aquilo, não importa. O importante é fazer. E esse é um aspecto muito importante, porque, pensa comigo, se em algum momento fosse relevante para o direito, para a norma jurídica, as nossas intenções, eu acho que não teria uma pessoa solta na face da Terra. Porque eu não acredito que tenha alguém que seja santo o suficiente a ponto de nunca ter desejado que alguém pegasse fogo na sua frente. Sabe aquela coisa que você realmente está um pouco com raiva de um indivíduo e você não está nem um pouco satisfeito com aquilo, e se você tiver um pedaço de madeira do lado, você dá na cabeça da pessoa? Faz parte, a gente é impulsivo, né? Nós somos instintivos e muitas vezes nós reagimos de uma maneira que ela é desproporcional, até mesmo com o que aconteceu. Então, às vezes você fala assim... Algumas pessoas não ficam só na vontade, não, professor. Eu não entendi o que você falou, né? Algumas pessoas não ficam só na vontade, não. Aí é o ponto. Quando elas saem do aspecto da vontade e passam a praticar efetivamente uma conduta, isso vai gerar uma consequência jurídica. Mas o ato de ficar só na vontade, isso não tem relevância. E aí a reflexão é a seguinte: se a nossa vontade fosse criminalizada, isso seria um problema. Porque é inevitável, diante de algumas situações, aquelas reuniões de família insuportáveis que você não aguenta, você tem que obrigatoriamente conviver com uma pessoa que veio, sabe de onde, e você não faz questão nenhuma de ter contato com a pessoa, mas você é obrigado a ter contato com a família, que está lá junto e tal. No fundo, você sabe que você está pensando, né, do indivíduo e da presença dele naquele lugar. Você sabe pensar. Se nós fôssemos ter, se nós tivéssemos consequências por aquilo que nós pensamos, a coisa seria muito diferente. Isso é para que você entenda que no direito, o que é relevante é a maneira como você exterioriza as suas ações. Se você não concorda, não acredita, se você está fazendo isso para agradar alguém, ou para dar uma de bom e aparecer nas redes sociais como um ser humano super preocupado com os mais necessitados, o importante é aquilo que você faz. Os seus questionamentos e aquilo que fica, de alguma maneira, borbulhando na sua mente, isso não importa. É nesse aspecto que a gente tem que entender que a norma jurídica ela é externa.
porque ela sempre vai analisar as coisas como elas aparecem no mundo externo. Então, a norma jurídica ela se situa para fora do mundo. A maneira como o homem se manifesta na sociedade. Gabriel, o áudio está com interferência. Isso consegue me explicar? Só para tentar verificar a situação. Como que ele está, Gabriel? Está dando áudio para vocês? Está saindo igual um robô, professor. Alguma coisa assim, está bem delicada. Já aconteceu outras vezes. Segundo uma turma de Paranavaí, parecia um exorcismo. Então, isso acontece. Eu preciso sair e entrar de novo. Tá? Bom, está com 3 minutos para acabar o nosso tempo. Já saio agora e eu já envio o novo link. Tá bom? Daqui a pouco já mando o link, pessoal.